Glória a Deus. Irmãos, Salmo 139, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteira, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Salmo 139, a partir do versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Oremos. Pai, eu quero te agradecer essa noite por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu amor. E eu te peço que nessa noite, meu Deus, por meio da tua palavra, o teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado, a tua igreja seja alimentada com a tua palavra, seja edificada, que os nossos pensamentos estejam cativos ao teu Espírito nessa noite, de modo que nós venhamos tirar proveito do que vai ser pregado, que nós não venhamos estar dispersos, mas que tenhamos em alta conta a tua santa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero aproveitar, antes de iniciar o sermão, eu quero também orar pelas mães nessa noite. Hoje é o Dia das Mães e nós sabemos a importância que uma mãe tem na vida de um filho. Como é importante uma mãe. E nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida das mães aqui presentes e de toda a missão de fé. Amém? Pai, nós intercedemos diante de Ti pelas mães que aqui estão, por todas as mães do Ministério Missão de Fé, em Fortaleza e em todas as congregações, que a Tua bênção seja sobre elas, de modo que elas sejam mulheres sábias que edificam suas casas e que os seus filhos sejam edificados pela vida delas, meu Deus. Que elas sejam aquilo que deve ser na vida de seus filhos, uma bênção, de modo que o Teu nome seja conhecido por meio delas. Que o Senhor dê a todas as mães mais e mais anos na Tua presença, Senhor, no conhecimento de quem Tu és, em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome dessa forma, Senhor. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre a onisciência de Deus. A onisciência é um atributo
É mais um atributo, é um atributo incomunicável. Este atributo fala sobre a sabedoria de Deus. Este atributo, irmãos, da onisciência, é sobre Deus conhecer todas as coisas sem limites. Deus é sabedor de todas as coisas. Deus conhece profundamente todas as coisas. Não há nada que Ele não conheça. E quando nós nos deparamos com os atributos de Deus, à medida que nós vamos conhecendo os atributos de Deus, vamos nos aprofundando nas suas perfeições, em quem Ele é, no que Ele faz, no seu caráter. Isso gera dentro de nós afeições por Deus. Conhecer as perfeições de Deus é algo que gera afeição no coração dos santos, no coração dos redimidos. É algo que faz com que a gente olhe para as grandezas de Deus e glorifique Ele, exalte a Ele. As perfeições de Deus, seus atributos incomunicáveis, mostra para nós que Deus é único. Deus é único. A onisciência, irmãos, é um atributo, como eu já falei, incomunicável. Onisciente, Deus é sabedor de todas as coisas e somente Deus tem esse poder, tem esse atributo, essa característica que é marcante em Deus. Deus é onisciente. Só Deus é onisciente. Irmãos, Davi escreveu esse salmo porque, ao meditar sobre a onisciência de Deus, Davi ficou maravilhado. Davi ficou deslumbrado. Davi, nesse salmo, irmãos, escreve palavras apaixonadas, demonstrando um amor e demonstrando que está maravilhado por esse atributo de Deus. As palavras de Davi nesse salmo mostram que ele viu beleza, viu grandeza em Deus. Irmãos, Davi entendeu que Deus é onisciente, que a sabedoria de Deus é incomparável, que Deus é insondável. Deus sonda todo mundo, mas Deus mesmo, Ele não é sondado, de modo que a gente possa ter uma compreensão exata de quem Ele é. Deus é único. E Davi escreveu este salmo consciente da onisciência de Deus. A sua mente estava cativa a esse atributo de Deus. Mas o que me chama a atenção é que Davi não escreveu esse salmo apenas como alguém que tem informações corretas sobre Deus. Nós não podemos reduzir este salmo de Davi como quem foi alguém que escreveu porque tinha algumas informações corretas acerca de Deus. Ele estava maravilhado, porque apesar da grandeza de Deus e da insignificância de Davi, Deus conhece Davi. Deus se importa com Davi. Deus observa o viver de Davi, o dia a dia de Davi. Imagine, irmãos, um Deus tão grande, com essa imensidão da criação. Deus conhece os seus filhos, particularmente, pessoalmente, e se importa com eles. Apesar da grandeza de Deus, ele olha para Davi, Deus vê o seu dia a dia, acompanha os seus pensamentos. O salmista, ele diz: Senhor, tu me sondas. O que é que Davi está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, tu olha para dentro de mim, para o meu interior. Senhor, tu me conheces mais do que eu mesmo me conheço. É isso que Davi está dizendo. O Senhor sabe tudo sobre mim.
e me conhece intimamente. O Senhor sabe quando eu me deito, o Senhor sabe quando eu me levanto, o Senhor sabe quando eu estou trabalhando, quando eu estou descansando. O Senhor sabe de tudo. Davi está dizendo, quando eu penso em falar algo, antes que a palavra chegue na minha língua, tu já sabe o que eu vou dizer. Tu já conhece. É por isso que Davi está maravilhado. E Davi, nesses versos que lemos, ele diz também, o Senhor me envolve por trás, por diante e sobre mim, e o teu conhecimento, Senhor, é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo atingir, eu não consigo alcançar o teu conhecimento. O teu conhecimento é tão elevado que eu não consigo atingir. Eu não tenho palavras para descrever o quão grande é o teu conhecimento. Irmãos, o salmista, ele está fazendo aqui um poema. É uma declaração de amor que Davi está fazendo para Deus. Quando Davi olha para esse atributo, ele fica tão maravilhado que ele precisa expressar, ele precisa externalizar o que ele está sentindo. Diante do conhecimento de Deus, tudo o que Davi faz é adorar a Deus. Então aqui nós aprendemos com Davi que conhecer os atributos de Deus não deve ser apenas adquirir informações sobre Deus. Nós estamos tendo esses cultos de, vamos dizer que de doutrina, nós estamos aprendendo sobre os atributos de Deus. Mas nós não devemos estar aqui apenas adquirindo informações sobre Deus. Irmãos, Davi, ele tinha as informações corretas sobre Deus. Nesse salmo, durante toda a extensão do salmo, cada palavra, se a gente continuasse lendo, a gente ia perceber que Davi aqui, ele exalta a onisciência de Deus, a onipotência de Deus e a onipresença. Está bem claro em todo esse salmo. E nós devemos também ter as informações corretas sobre Deus. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente ter as informações corretas sobre Deus. Irmãos, quando nós temos uma ficha sobre Deus, não garante que nós seremos íntimos de Deus. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Quando nós damos entrada num hospital ou numa clínica para fazer ali um tratamento de saúde, a primeira coisa que aquela instituição vai fazer é uma ficha sobre o paciente. Do paciente. Ele vai abrir um prontuário. E nessa ficha vai conter informações corretas sobre o paciente. Através dessa ficha, o profissional de saúde tem acesso a muitas informações sobre o paciente. Mas essas informações não tornam o médico íntimo do paciente. Apenas ter as informações da ficha não faz com que o médico crie afeições pelo paciente. Por exemplo, na ficha médica, na nossa ficha lá no hospital, o médico vai ter acesso ao nosso nome completo, vai ter acesso ao nosso RG, o nosso CPF, o nosso estado civil,
o nosso endereço. Naquela ficha o médico vai ter acesso à nossa profissão, nossa idade. Se nós fazemos uso de algum medicamento, vai ter acesso a exames que a gente, porventura, já tenha feito. Tudo sobre nós. Vai ter a informação se nós temos alergia a algum medicamento. Quantas coisas o médico sabe sobre nós através de uma ficha médica? Não é verdade? Mas isso não quer dizer que o médico conheça o paciente intimamente. Ele apenas tem informações corretas sobre o paciente. E é claro que ter as informações corretas sobre o paciente é importante para que o médico faça o seu trabalho, para que também o paciente receba um tratamento adequado. Então, ter as informações corretas é importante. Mas o conhecimento dessas informações não gera afeições. Nenhum médico pega a ficha de um paciente e olha lá o CPF, o RG, o endereço, a idade, e com essas informações ele diz assim: olha, que pessoa bacana. Eu quero ser amigo íntimo dessa pessoa. Isso não existe. Ali existe um relacionamento profissional. Não é verdade? Mas o médico tem as informações corretas sobre o paciente. Por que eu usei esse exemplo? Assim também, ter informações corretas sobre Deus não é suficiente para que nós fiquemos maravilhados, para que nós tenhamos uma intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que têm a informação correta sobre Deus. Mas nós devemos sondar o nosso coração e ver se o nosso coração fica maravilhado com essas informações, como Davi. Nós precisamos olhar para dentro de nós, ter acesso às informações corretas, conhecer os atributos de Deus, mas o conhecimento dessas informações corretas necessariamente deve gerar dentro de um filho de Deus afeições, amor. Nós devemos ficar maravilhados e nos alegrar em saber sobre quem Deus é. Irmãos, é claro que sem as informações corretas de Deus, não podemos ter relação nenhuma com Ele. Mas somente as informações não é suficiente. É necessário que tenha havido em nós um novo nascimento. Para que a gente olhe para os atributos de Deus e veja como Ele é grande. E glorifique a Ele por causa disso. E tenhamos a certeza que Davi tinha. Davi sabia o que era a onisciência de Deus. E isso deixou ele maravilhado. Ele ficou deslumbrado em saber que um Deus tão grande, tão maravilhoso, se importava com ele. Tinha um relacionamento pessoal. Ou seja, é o que a igreja precisa, é ter um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, deixa eu só acrescentar aqui. As informações corretas sobre Deus devem cumprir em nós o propósito pelo qual nós fomos criados. Agora sim, eu vou fazer a pergunta. Você sabe por que você foi criado? Por que você existe? Qual é o propósito da sua existência? Por que você está nesse mundo?
Porque Deus criou você, porque Ele criou a mim, porque Deus criou a nós. Irmãos, essa é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Qual o principal propósito do homem? E a resposta é que o principal propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, para sempre. E isso fala de ter uma relação pessoal com Deus. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que tenhamos uma intimidade com Ele. Para que fôssemos íntimos de Deus. Para glorificar a Deus por meio do conhecimento de quem Ele é, dos seus atributos, das suas grandezas, da sua santidade, da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência e de todos quantos outros atributos nós ainda iremos observar sobre Deus. O salmista está maravilhado por contemplar a onisciência de Deus. Ele está adorando Deus somente pelo fato de Deus ser conhecedor de todas as coisas. O salmista está maravilhado por entender que Deus conhece profundamente cada coisa que existe. Conhece todas as coisas. Por saber que não há nada que Deus não saiba, que Ele conhece todas as coisas. Irmãos, Deus conhece todas as ciências. Deus conhece todos os seres que Ele criou, tanto os seres vivos como os seres inanimados. Deus conhece todos os povos, todas as línguas, todas as raças. Ele conhece de fato profundamente. Irmãos, Deus conhece cada indivíduo dos 8,11 bilhões de pessoas que há no mundo. Conhece profundamente. Não só cada pessoa, mas Ele conhece cada pensamento, cada intenção, cada ato cometido, bons ou ruins. Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Deus conhece o passado e conhece o presente. E Deus conhece o futuro. Aquilo que ainda não aconteceu, Deus conhece. E o conhecimento de Deus não se limita a conhecer tudo, a conhecer o passado, o presente e o futuro. Mas, irmãos, Deus conhece também todas as possibilidades. O que quer dizer que Deus conhece o que aconteceria caso cada evento tivesse acontecido diferente em nossas vidas. Ele conhece as possibilidades. Por exemplo, Deus sabe qual seria a realidade do irmão Luiz e da sua família caso o irmão Luiz não tivesse vindo do Ceará para morar em Salgueiro, Pernambuco. Ele conhece todas as implicações dessa escolha de vir para Pernambuco. Cada reflexo em cada vida. Eu particularmente gosto muito de pensar sobre isso. Porque se o irmão Luiz não tivesse vindo do Ceará para cá, eu não teria me casado com a filha dele. Deus conhece cada possibilidade. Mas por que Deus sabe? Por que Deus conhece cada possibilidade? Como explicar isso? Simplesmente, irmãos, porque Deus decreta todas as coisas.
Ele conhece porque ele decretou. Isso fala sobre a soberania de Deus. Porque Deus, ele é o Senhor da história. O salmista declara isso no verso 16. Ele diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso é decreto. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus conhece tudo. E Deus conhece todos. E Deus conhece todas as possibilidades. E Deus conhece o passado. E Deus conhece o presente. E Deus conhece o futuro. Porque Ele decretou todas as coisas. E o fato de Deus saber todas as coisas se chama onisciência. Deus é onisciente. Glória a Deus por isso. O salmista diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Ou seja, quando eu não tinha uma forma humana, quando eu ainda não tinha um corpo, eu era apenas uma substância, os teus olhos me viram. Irmãos, isso é profundo. É demais. É grandioso demais. Irmãos, veja a compreensão de Davi sobre o conhecimento de Deus. Davi não entendia sobre genética. Ele não entendia sobre embriologia ou reprodução humana. Davi não tinha a tecnologia que nós temos hoje na área da biologia. No entanto, ele faz uma declaração grandiosa sobre o conhecimento de Deus. Quando eu era apenas uma substância, os teus olhos me viram. Trazendo para os nossos dias, podemos traduzir as palavras de Davi como um exemplo da forma de vida mais primitiva e básica da vida humana. Para quem estudou biologia vai entender o que eu estou falando. Deus viu os gametas, ou células germinativas. Trata-se das células masculinas e femininas. Trata-se sobre espermatozoide e óvulo. São células vivas tão minúsculas que nós só conseguimos enxergar com um microscópio que tenha pelo menos 400 vezes a sua ampliação. Deus viu essa substância. Porque Deus não precisa de um microscópio como nós. Ele viu Davi quando ainda era uma substância celular. E Deus conheceu e viu a mim e você, quando nós éramos apenas uma substância, sem forma, sem corpo, sem tecidos ainda, sem ossos. E Davi, diante dos atributos de Deus, da sua onisciência, ele fica maravilhado. Ele diz: Senhor, Tu é grande demais. Eu não tenho palavra para descrever. O Senhor sabe de tudo. Nada passa despercebido dos Teus olhos. O Senhor sabe de tudo. E diante dessas afirmações, diante desse conhecimento, diante da sabedoria de Deus, a igreja
precisa fazer algumas aplicações. Nós precisamos fazer algumas aplicações em relação a esse conhecimento que estamos recebendo hoje. Existem implicações para as nossas vidas pelo fato de Deus ser onisciente. Em primeiro lugar, saber que Deus é onisciente, igreja, implica em adoração. Saber que Deus é conhecedor de todas as coisas implica que nós, que somos os seus filhos, devemos adorá-lo. Porque o nosso relacionamento com Deus não deve ser apenas didático. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que apenas têm informações corretas sobre Deus, mas o adoram. O nosso relacionamento com Deus não deve se parecer com o relacionamento de um médico com um paciente. Deve ser muito mais do que isso. Deve haver adoração. Davi, ao se deparar com a onisciência de Deus, ele fica tão maravilhado e expressa o seu amor e devoção pelo Deus que sabe todas as coisas. O conhecimento da onisciência de Deus leva Davi a se quebrantar diante de Deus e a declarar palavras de adoração. Verso 14, acompanhe comigo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Irmãos, isso é doxologia, é adoração. Doxologia é adoração. Davi não se contém ao meditar na onisciência de Deus. Ele sente a necessidade de externalizar, de proclamar, de falar. Ele rende graças a Deus. Ele se admira das obras de Deus. Ele considera tudo maravilhoso. Outro exemplo de doxologia, de adoração, nós vemos por meio do apóstolo Paulo. Lá em Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, onde diz assim: depois de Paulo ter doutrinado a igreja e exposto a perdição dos homens, a necessidade de salvação, e depois de ter falado sobre o plano da redenção, Paulo também fica maravilhado com a sabedoria de Deus, e Paulo não se contém. Então ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou seja, quem deu conselhos para Deus? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ou seja, quem foi que emprestou alguma coisa a Deus? Porque dele e por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O conhecimento da sabedoria de Deus, bem como de qualquer atributo, deve gerar nos crentes adoração. Adoração. Doxologia. É inaceitável que alguém não adore a Deus tendo conhecimento de sua sabedoria, tendo conhecimento da sua sabedoria no plano da salvação. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
E diante da sabedoria de Deus, tudo o que Paulo e qualquer cristão faz é adorar. Porque ter o conhecimento de Deus implica em adoração. Em segundo lugar, ter o conhecimento da onisciência de Deus deve gerar nos crentes um temor santo. Um temor santo. A igreja deve temer a Deus. Deve ter um temor santo por Deus. Irmãos, como não temer um Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas? Como não temer aquele que vê todas as coisas? Como não temer um Deus que conhece cada passo que nós damos? Cada pensamento, cada atitude, que sonda e que conhece os nossos pensamentos mais ocultos que seja. Irmãos, nós falhamos no temor a Deus quando nos preocupamos em esconder os nossos pecados dos homens, mas ignoramos que Deus é onisciente. É incoerente alguém que tem um comportamento à vista dos homens aprovado, mas diante de Deus, reprovado. É tolice ignorarmos a onisciência de Deus. Salmo 139, verso 7. Acompanhe comigo. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Irmãos, isso fala sobre a onipresença de Deus, que iremos tratar em um outro momento. Mas é incrível como esses atributos estão interligados. Aqui já vemos que os atributos de Deus estão ligados de modo que é impossível separá-los. Porque isso é o que Deus é o que Deus faz, são os atributos dele, as características dele. O salmista sabe, e também devemos saber, que Deus é aquele que nos vê, até quando estamos dormindo. O mínimo que alguém que é um filho de Deus deve ter é um temor santo por ele. Um respeito profundo por sua presença. Irmãos, como podemos ignorar a presença e o conhecimento de Deus? Se Ele está em todos os lugares e conhece tudo. Como podemos nós pecar em segredo se Deus vê todas as coisas? É impossível. Como pecar em oculto? Como se Deus não estivesse nos vendo?
esconder o pecado dos homens e ignorar que Deus é onisciente. Que sua sabedoria e a sua presença alcança o conhecimento de tudo o que existe e que acontece. É no mínimo hipocrisia ou loucura. É tolice. Um temor santo, uma consideração elevada e uma reverência a Deus deve acompanhar aqueles que conhecem os seus atributos e são seus filhos. Um temor santo nós devemos ter pelo Deus Altíssimo. E em terceiro lugar, conhecimento da onisciência de Deus deve gerar em nós consolo e descanso. Os ímpios não devem ter consolo nenhum e descanso nenhum em saber que Deus é onisciente e que Ele sabe, que Ele vê todas as coisas. Mas aqueles que foram chamados pela graça soberana devem expressar, devem ter consolo e descanso em Deus. Saber que Deus é onisciente deve trazer consolo e descanso ao nosso coração. Muitas vezes, irmãos, nós pecamos contra Deus porque nós consideramos que somos mais sábios do que Ele. É quando nós ficamos tristes demasiadamente, inconsolados, ansiosos, inquietos, por não confiar na onisciência de Deus. Não confiamos que Deus seja sábio o suficiente para tomar conta de nossas vidas. Ficamos tristes porque Deus não foi sábio o suficiente para nos dar aquilo que nós queríamos. Irmão, se Deus não lhe deu o que você tanto queria, se alegre, porque Deus sabe mais do que você. O apóstolo Paulo orou 3 vezes, pedindo a Deus por algo que Deus não deu. Deus não atendeu, porque Deus tinha um plano melhor para o apóstolo Paulo. Porque Deus sabe mais do que o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, vai dizer o seguinte: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça te basta. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Irmãos, Deus tinha algo melhor para Paulo do que ele estava pedindo. A palavra de Deus diz em Efésios 3:20: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. E o melhor para Paulo não era a cura física da sua doença.
mas era a graça de Deus mantendo Paulo humilde, em comunhão com Deus. Irmãos, tem tantas coisas que Deus não nos dá, porque Ele sabe que ficaríamos soberbos. Então não ache que sabe mais do que Deus. Seja consolado e tenha descanso na graça que te mantém santo, que te mantém humilde, que te mantém em comunhão com Deus. Quando Paulo entendeu isso, ele foi consolado. Ele teve consolo na palavra de Deus. E ele pôde dizer: então, se o poder se aperfeiçoa naquilo que eu não posso, em outras palavras, Paulo está dizendo, nas minhas fraquezas, então eu vou me gloriar na minha fraqueza. Irmãos, Paulo foi um homem que recebeu um conhecimento sem igual, como nenhum outro homem recebeu. Ainda assim, Paulo tinha que lidar com enfermidades que traziam limitações para ele. Paulo também, irmãos, era desprezado por pessoas de dentro da igreja de Corinto. Que eles diziam que nas cartas, as palavras de Paulo demonstravam um homem forte, convicto, eloquente. Mas pessoalmente, eles diziam que Paulo era fraco. Paulo não chamava muita atenção, não tinha eloquência. A gente vai ver esse relato lá em 2 Coríntios 10:10. Irmãos, Paulo que recebeu um conhecimento sem igual, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito ao homem referir. Paulo tinha que lidar com enfermidades, perseguições, cadeia, desprezo de irmãos, fome, sede e frio. E Paulo se consola no poder de Cristo. O poder de Cristo que repousa sobre Paulo. Paulo confia que Deus sabe o que é melhor para ele. Irmãos, quando nós descansamos na onisciência de Deus, então nós somos curados. Às vezes, não curados fisicamente, mas no descansar em Deus, que nos dá a paz que excede todo entendimento. O contrário disso é querer tomar as rédeas da nossa própria vida. É achar que Deus não sabe nos guiar, não sabe cuidar de nós, não sabe o que é melhor. É quando nós achamos que Deus não está nos dando aquilo que nós queremos. Que Deus não tem sabedoria. Que aquilo que nós estamos passando, Deus não se importa. Quem não tem o seu consolo, o seu descanso em Deus, não descansa em sua sabedoria infinita. Vive ansioso, com medo, frustrado, com um sentimento de ingratidão. E é certo que, se essas coisas estão dominando a nossa vida, é lógico que a palavra de Deus não está. Mas nós podemos ser consolados pela palavra de Deus, pela sabedoria de Deus. Podemos descansar que Deus sabe o que é melhor para nós. A palavra de Deus promete
que Cristo, que é a sabedoria de Deus para nós, sempre estará conosco. Mateus 28, 20. Sempre estará conosco. Sempre estará conosco. Deus diz em Hebreus 13, 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais o abandonarei. Deus nunca nos abandonará. Deus não só nos conhece, mas sempre estará conosco. Sempre estará do nosso lado. Nós devemos ter consolo nisso, nas promessas de Deus, e descansar nas promessas de Deus. Descansar na onisciência de Deus. Nós devemos saber que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então Deus, Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê a nossa dor. Cristo, mais do que ninguém, sabe o que é padecer. Ele está conosco, Ele se compadece de nós. E Ele nunca nos deixará. Então, adoremos a Deus pelo que Ele é. Tenhamos um temor santo por Deus. E que o nosso descanso e o nosso consolo esteja no conhecimento, em sabermos que Deus é conhecedor de todas as coisas, que Ele é onisciente. Isso é o suficiente. A graça de Deus é suficiente para nós. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunir, nos congregar e adorarmos a Ti juntos. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, sendo um Deus tão sábio, tão conhecedor de todas as coisas, ainda assim, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem somos. Deus, nós sabemos que nós não conseguimos te decepcionar. É impossível que alguém te decepcione, que um filho teu te decepcione, porque quando o Senhor mandou o teu filho para morrer naquela cruz, o Senhor sabia por quem ele estava morrendo. Como nós seríamos enquanto estivéssemos nesse corpo. E obrigado por ainda assim, apesar de quem nós somos, o Senhor nos amar e ter intimidade, nos dá o privilégio de termos intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.